Hunter Schafer é uma das grandes revelações entre as atrizes da geração Z, que conquistou o público pelo seu papel na série Euphoria, como a melhor personagem de todas, Jules, uma jovem trans que tenta encontrar o seu lugar naquele mundo caótico da série. Essa semana ela virou notícia por falar em entrevista para GQ que tem recusado inúmeros papéis para interpretar garotas transgênero e que ela não quer que a sua carreira seja definida por isso. E eu acho esse um tema super importante pra gente discutir aqui, de atrizes que são limitadas a um tipo de personagem e como a Hunter busca uma carreira para muito além disso. Já começou no topo e tem tudo para se tornar uma das maiores referências da nova geração pelo seu trabalho. Então vamos desenrolar toda a trajetória da Hunter até aqui, da infância ao sucesso de Euphoria e o que você precisa saber sobre ela daqui pra frente. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, o seu canal de histórias e análises sobre o mundo do cinema, toda quarta e sexta com um novo papo pra gente desenrolar. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra fazer parte dessa comunidade deliciosa que cresce um pouquinho mais a cada dia e já comenta quais outros temas você gostaria de ver por aqui. E bora pro papo! A Hunter nasceu em 99 na Carolina do Norte e desde muito cedo demonstrou seu interesse pelas artes, principalmente desenhando, e é muito incrível como desde muito nova ela já foi entendendo quem ela era e o que ela queria, tanto no universo artístico quanto em relação à sua identidade. Ela nasceu identificada como um menino, mas a sua mãe conta que percebeu o quanto a Hunter era atraída pela feminilidade quando ela tinha apenas 2 anos de idade. E que no início era uma coisa de, ao invés da brincadeira de menino, ela prefere as de menina, mas que logo ela percebeu que isso ia além das brincadeiras e era a forma como a Hunter se expressava e queria ser vista de verdade. Quando ela tinha 3 anos e foi pra pré-escola, ficou claro que ela adorava se expressar como uma garota. Enquanto os meninos da sua turma escolhiam fantasias de bombeiro, ela sempre usava vestidos. Ela disse pra Teen Vogue que tinha um dia em que cada aluno podia escolher um item numa caixa de tesouro, e uma vez ela escolheu um daqueles anéis que vinha com um batom, sabe? E que ela nem sabia o que era aquilo na época, mas que ela adorava usar. E ela deu uma entrevista muito bonita junto com os pais para a rádio pública da Carolina do Norte, que eu vou citar bastante nesse início de vídeo, porque eles foram muito honestos sobre todo esse momento de entendimento e transição. Vou até deixar o link para a entrevista completa na descrição também. Ela contou que quando estava na 7ª série, criou coragem para contar para os pais que era gay. E esse foi o primeiro passo que ela deu para descobrir quem ela realmente era. Mas orientação sexual, ou seja, com quem você gosta de se relacionar, é muito diferente de identidade de gênero, que é como você se identifica. Então os pais aceitaram numa boa a notícia de que a Hunter era gay, mas a mãe já percebeu que isso não era tudo. Que ela pensava assim, ok Hunter, você é um menino gay, mas por que ainda é tão difícil comprar roupas de garoto pra você? Por que isso ainda é um problema, se não tem nada a ver? E aí a Hunter começou a ter problemas com a puberdade e o crescimento de pelos no rosto. Ela tinha naquele momento um sentimento de medo e injustiça, de que aquilo não pertencia a ela. E ver aquele corpo se desenvolvendo daquele jeito deixava ela aterrorizada. E nesse momento, ainda na 7ª série, ela conheceu pessoas que já tinham mais conhecimento sobre as identidades de gênero. Começou a pesquisar e ter contato com quem se sentia como ela. E ela até citou na época que eram pessoas que surtavam vendo personagens LGBT em séries. E como essa imagem positiva da comunidade foi importante para que ela se entendesse e aceitasse a ideia de que talvez não fosse um menino. Como uma adolescente que muitas vezes não se encaixava, a Hunter passava a maior parte do tempo com um caderno, desenhando e estudando sobre moda, que já era uma grande paixão. Ela postava alguns desenhos nas redes sociais e um dia recebeu uma oportunidade incrível de ser colaboradora de uma revista online adolescente chamada Rookie. Um dia ela desejou parabéns para o fundador da revista no Instagram, ele viu, gostou do trabalho dela e chamou ela para contribuir com quadrinhos e sessões de moda e estilo. Então a Hunter se aproximava cada vez mais de quem ela gostaria de ser, tanto profissionalmente no mundo da arte, quanto com a sua identidade pessoal. Mas é claro que enfrentar isso não era simples e nem fácil. Na 8ª série, ela desenvolveu uma ansiedade que deixava ela paralisada, com a sensação de que ela estava presa no corpo errado. E quanto mais ela avançava na puberdade, pior isso se tornava. O contato com os amigos da comunidade LGBT, como eu já citei, foi o que ajudou e deu coragem para que ela iniciasse a sua jornada de transição.
Ela contou pro The Times que na época seus amigos emprestavam maquiagem para que ela se sentisse bem e ela tirava tudo do rosto antes de voltar para casa e que escondeu por um tempo até ter coragem de fato conversar com os pais. No início, a mãe duvidou da identidade da Hunter, pensando tipo, só porque você é artista e gosta de coisas femininas não significa que você é transgênero. Mas a Hunter estava passando por uma ansiedade tão severa que a mãe percebeu que ela estava vivendo uma luta interna e que aquilo não era só uma fase, mas era a vida da Hunter. Que aquela era a realidade e eles teriam que deixar de lado a expectativa de quem eles pensavam que o seu filho seria. E o pai da Hunter contou que virou a chave na cabeça dele quando a Hunter perguntou se podia usar um salto alto em um desfile de moda num acampamento de verão. E que por dentro ele pensava não, mas que ele disse sim, você pode. E que naquele momento tudo se tornou real para ele. Aqui, a Hunter tinha 14 anos e primeiro teve que passar por uma terapia extensa antes de poder iniciar o seu tratamento hormonal. E que quem determina se ela pode ou não começar esse tratamento com hormônios para transição é o terapeuta e que isso foi muito difícil para ela aceitar. Tipo, a palavra final sobre a sua identidade e o seu corpo não é sua. É muito inacreditável. Tipo, é claro que é muito importante que a pessoa tenha um acompanhamento, mas um terapeuta decidir se você pode ou não é muito pesado. Mas ela disse que, embora o processo fosse exaustivo, faria tudo de novo sem pensar 2 vezes. E que ela tem consciência de que tem sorte de ter pais que apoiaram a sua transição no fim das contas. E que sabe que existem muitas pessoas por aí que não têm o apoio das famílias. E é por essas pessoas que ela quer lutar. A Hunter só começou a sentir que realmente estava vivendo depois da sua transição. E que tudo antes disso era um borrão. Ela contou pra Harper's Bazaar que uma vez a Zendaya, também de Euphoria, perguntou por que ela não falava muito sobre a infância. E ela respondeu que é simplesmente porque ela não viveu aquele período como ela mesma. Ela disse o seguinte: é um pouco triste, mas também é verdade dizer que eu sinto que a história da minha vida começa no final da minha adolescência, quando eu finalmente estava vivendo no mundo da maneira que eu deveria. Quando o seu mundo exterior, o seu corpo e você mesmo não estão alinhados com quem você é, você se volta pra dentro. E minha teoria é que eu construí um mundo interior muito rico até começar a me sentir eu mesma em meu corpo. Ainda nesse período de ensino médio, a Hunter começou a sonhar em trabalhar com moda e começou a entender como ela poderia entrar nesse mercado. Então ela conheceu um agente de modelos no Instagram e eles se encontraram em Nova York quando ela foi para um passeio de escola. E que a agência gostou muito dela e ela foi contratada para trabalhar como modelo. Essa não era a meta dela, mas foi o trampolim para outras coisas. Seu sonho mesmo era estudar artes visuais na Universidade Central St. Martins, em Londres. E ela foi aceita, mas não tinha dinheiro para pagar as mensalidades na época. Então ser modelo era o que poderia ajudar ela com isso. Ela chegou a trabalhar com grandes marcas como Dior e Miu Miu, mas na verdade não conseguiu ganhar muito dinheiro com isso, como ela esperava. E quando ela estava prestes a se matricular, surgiu a oportunidade de fazer um teste para uma nova série da HBO que se chamaria Euphoria. A Hunter nunca planejou ser atriz, mas viu uma chamada de elenco para garotas trans no Instagram, que não exigia nenhuma experiência anterior em atuação. Ela chegou a estudar com alguns atores e até tinha interesse por isso, mas não planejava em seguir carreira na área. Mas isso mudaria agora. A agência de modelos para a qual ela trabalhava entrou em contato dias depois disso, dizendo que ela tinha sido convidada para um teste de Euphoria. E a partir daqui ela foi lançada nesse mundo de atuação como se já fosse o seu destino. É muito surreal. Logo ela conheceu um treinador de atuação que ajudou a orientá-la durante o processo dos testes de elenco e ela adorou o roteiro daquela série. E que antes que ela pudesse pensar, ela já tinha sido escalada e o resto, meu bem, é história. E é lógico que eu vou te contar tudo. Pra quem não assistiu, Euphoria é uma série de muito sucesso que começa com a história da Rue Bennett, vivida pela Zendaya, que é uma garota de 17 anos que lida com um vício em drogas desde a morte do pai e que depois de uma overdose tenta ficar sóbria. Então ela conhece uma pessoa que vai ser essencial para essa sua caminhada, que é vivida pela Hunter. A personagem Jules é uma garota trans recém-chegada na cidade que em segredo mantém relações com homens mais velhos. Elas encontram uma na outra apoio e um refúgio, que logo evolui para um romance. E além delas, a gente acompanha a história de outros adolescentes daquele mesmo ciclo, cada um explorando diferentes complexidades dessa fase da vida. A série tem 2 temporadas lançadas e uma terceira a caminho, esperamos que em algum momento. Vou falar mais sobre isso no final do vídeo. A Hunter contou que interpretar a Jules foi como voltar ao passado.
passado. Ela diz que sempre esteve tão preocupada em passar pela transição que até então não teve tempo de refletir sobre essa jornada e o que significava para ela. E ter que mergulhar na Jules fez ela relembrar suas próprias experiências e que ela usou o que ela viveu para trazer vida a essa personagem em todas as suas complexidades, porque não é uma personagem perfeita e que bom. E diz que olhar para sua própria vida dessa forma foi muito terapêutico. Como ela nasceu para ser uma grande atriz. Gente, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de começar a sua carreira num projeto tão grande como Euphoria e com uma personagem com tanto destaque como a Jules. E a Hunter não só aceitou esse desafio e encarou o papel, como conquistou o público e se tornou uma das personagens mais amadas da série. Ela chegou até a contribuir com o roteiro de um episódio que mergulha na história da Jules. Ela compartilhou com o criador da série, Sam Levinson, um poema que ela escreveu depois de terminar o ensino médio. E que a partir disso, ele pediu para que ela colaborasse na escrita desse episódio. E que foi incrível, porque permitiu que eles se aprofundassem na mente da personagem e em como ela se sentia. E para ela, esse episódio foi uma verdadeira salvação, porque foi escrito durante a pandemia, num momento em que ela estava superando o que ela disse ter sido a pior depressão que ela já teve. Então se dedicar a isso foi essencial para ela. She hated her life, not because it was bad, but because when you hate your brain and your body, it's hard to enjoy the rest. E apesar do Sam Levinson ser bem controverso, a sua relação com a Hunter é ótima. Ela disse que o Sam foi seu maior professor, sua escola de atuação, e que ela aprendia com ele à medida que a série avançava, enquanto ela se tornava famosa. Imagina que surreal! A vida dela mudou 100% do nada. Com Euphoria, a Hunter se encontrou no universo da atuação e os grandes estúdios também a encontraram. E seu próximo projeto já foi logo no novo filme da franquia Jogos Vorazes, Cantiga de Pássaros e Serpentes. Assim, ela passou das telas de TV para salas de cinema, o que para ela foi super desafiador. Porque a gente tem que lembrar que ela é super nova nesse universo da atuação, né, gente? É inacreditável. O diretor do filme ficou muito impressionado com o teste da Hunter e disse que ela tinha uma autenticidade que fez ele querer escalá-la para o papel na mesma hora. Mas ela ficou insegura porque era sua primeira personagem que não tinha nenhuma relação com a sua vida. Claro que a Jules exigiu muita técnica e interpretação, mas era uma personagem que ela se relacionava e conseguia inserir ali suas próprias vivências. E agora ela estava numa distopia de sucesso mundial. Ela interpretou Tigris, prima do personagem principal, o presidente Snow. O filme conta a história do Snow antes de chegar ao poder e antes dos acontecimentos dos outros filmes de Jogos Vorazes. E ela segue se desafiando e indo além na sua carreira, agora como protagonista de um filme de terror chamado Cuco, em que ela se muda para um resort nos Alpes alemães com a família do pai, onde ela começa a ser atormentada por visões horríveis e descobre um segredo chocante sobre a sua família. E essa carreira com personagens tão diversas não começou naturalmente, não. A Hunter tem lutado muito por isso e essa semana ela deu uma entrevista para a revista GQ, dizendo que se ela permitisse, ainda estaria sendo sempre a atriz transexual na mídia. Ela contou que assim que diz que é uma mulher trans, tudo explode e as suas entrevistas ficam resumidas a isso. Que demorou um pouco para ela entender isso e que às vezes ela até tenta evitar usar a palavra trans durante entrevistas, para garantir que a sua carreira não seja definida só pela sua identidade de gênero. Ela disse o seguinte: especialmente depois do ensino médio, eu estava cansada de falar sobre isso. Trabalhei tanto para chegar onde estou, superei esses pontos realmente difíceis na minha transição, e agora só quero ser uma garota e finalmente seguir em frente. E que essa mudança de foco nas suas personagens foi intencional, que ela recusou várias ofertas para papéis de mulheres trans, porque ela não quer falar só sobre isso. Sei com certeza que sou uma das pessoas trans mais famosas da mídia no momento, e sinto um senso de responsabilidade e talvez um pouco de culpa por não ser mais uma porta-voz. Mas acredito realmente que não fazer disso a peça central do que estou fazendo me permitirá chegar mais longe. E acho que ir mais longe e fazer coisas incríveis será muito mais útil ao movimento do que só ficar falando sobre isso o tempo todo. E essa é uma coisa que acontece com muitos atores e atrizes, não só trans, mas também atores que não são brancos e acabam restritos a papéis que só falam sobre a sua cor de pele, por exemplo. E por que atores brancos e cis podem interpretar todos os tipos de personagens, enquanto outros atores ficam restritos a um rótulo? Eu acho incrível que a Hunter fale sobre isso e muito poderoso também que ela cresça cada vez mais com as suas personagens e que esse sucesso seja combustível para que outras pessoas como ela tenham coragem de perseguir os seus sonhos. É incrível o que ela está fazendo como atriz, o sucesso que ela tem alcançado em tão pouco tempo na indústria. É uma inspiração
de verdade. E ela já é muito ativa em defender as causas em que acredita. Em fevereiro desse ano, ela inclusive foi presa em um protesto pró-Palestina nos Estados Unidos. O ato aconteceu em frente ao Rockefeller Center, em Nova York, onde o presidente Joe Biden participaria de uma entrevista no programa Late Night Show with Seth Meyers. Cerca de 50 manifestantes, incluindo a Hunter, pediam um cessar-fogo na faixa de Gaza ao presidente Joe Biden, com frases como "sem mais armas, sem mais guerras" e "parem de armar o genocídio". Eles foram liberados depois. E voltando aos trabalhos, a Hunter já tem outros projetos em andamento, como o filme Kinds of Kindness, que eu já citei aqui no vídeo sobre a Emma Stone. As duas vão estar juntas nesse filme, ao lado de Willem Dafoe, Joe Alwyn e outros grandes atores. O filme é dirigido pelo Yorgos Lanthimos, de Pobres Criaturas, e estreia ainda esse ano. Além disso, ela estrela um filme em fase de produção, que é um outro terror chamado Paleta, sobre uma mulher que descobre segredos sinistros na indústria do design de cores. Bem diferente, fiquei super interessada. E além disso, eu espero que a gente assista ainda em vida o lançamento da terceira temporada de Euphoria. A série já tinha sido adiada por causa da greve dos roteiristas e depois disso as gravações estavam programadas para acontecer até junho desse ano. Ok, os fãs ficaram na expectativa, né? Mas agora a HBO adiou as gravações mais uma vez por tempo indeterminado e até já liberou os atores para aceitarem outros trabalhos. E a Variety soltou um artigo falando que a HBO não tá dizendo é que ninguém lá tem certeza de que uma terceira temporada vai ser concretizada, por conta de diferentes visões dos criadores para a continuação. Mas que a série é muito importante para a emissora e que os executivos sentem que precisam completar essa história. Dinheiro, né? Fontes disseram à Variety que o Sam Levinson propôs lá em 2023 um salto temporal de 5 anos na série e que ele tinha uma ideia forte para as personagens da Sydney Sweeney e do Jacob Elordi. Mas que depois que a greve terminou e os roteiros começaram a chegar, a Zendaya não teria gostado dos rumos da história, que pra quem não sabe, ela não é só a atriz principal da série, como também produtora executiva. E que esses roteiros passaram por mais uma revisão e depois não foram aprovados por outros executivos. E fontes disseram que eles simplesmente não tinham o tom da série. Então assim, gente, parece que os problemas realmente são na parte criativa da história. Então agora, segundo a Variety, o Sam Levinson tá dando uma outra olhada no material, enquanto as conversas criativas continuam entre ele e a HBO. Mas em relação a Hunter, não só de atuação vive essa garota. Ela contou que adoraria criar sua própria linha de moda um dia, talvez em um futuro não muito distante, e que tá sempre em busca de possíveis oportunidades para realizar esse sonho. E também pensa em abrir um estúdio e talvez fazer uma exposição de arte um dia, e que ela já tem vários rascunhos no seu caderno que leva para todos os lugares. Que a Hunter possa expressar a sua arte e o seu trabalho de formas diferentes e a gente veja ela crescendo cada vez mais. Me conta se você também ama a personagem da Jules, assim como eu, e se você acha que essa terceira temporada de Euphoria sai do papel, pelo amor de Deus. Se você gostou do vídeo e puder curtir e compartilhar com outras pessoas, eu vou ficar muito grata porque isso ajuda muito a gente a crescer. Muito obrigada por ficar comigo até agora. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!